em que essas informações que a gente hoje atribui a neurociências, ou seja, um conhecimento maior do que é o corpo, o que é o cérebro, o que é a mente, o que é a consciência, essa coisa Uhum. básica. Porque as crianças podem captar isso muito Pode. facilmente e exercer isso muito facilmente. É, mas tem que começar muito cedo. Você sabe que eu abri empresa só para isso, né? Você abriu uma empresa? Abri, Que chama-se maravilha! Educa. É Educa. uma empresa de educação socioemocional, Que em que legal. a gente vai do infantil ao ensino médio levando a educação socioemocional e midiática. Como assim? No sentido Vamos lá. no sentido de entender, chama-se educação midiática, entender como funcionam as redes, como ela te manipula, dar Ótimo. consciência a essa geração de como ela está sendo usada. Ampliar esse conhecimento. Ou seja, eu tenho, e a gente tem que, entendimento. a gente percebeu quando a gente criou a Educa, né, que eu e um amigo meu chamado Jaime Ribeiro, que a gente tinha que oferecer uma solução de conteúdo socioemocional para as escolas que não fosse apenas para cumprir tabela da BNCC. Uhum. Ah, não, é modismo, É. não, tem que ser algo transformador. Exatamente. E a gente percebeu que para que funcionasse, a gente precisaria atuar não somente com os alunos, mas Sim. com os pais. Então nós criamos também uma escola de educação parental. Parental. Então a gente tem uma escola de educação parental, uma escola de educação socioemocional para as crianças, acolhimento do educador que está sofrido, Sim. Que tá ali. com famílias que faliram no seu papel de educar os filhos e que ficam terceirizando para a escola e tá apontando dedos. Então a gente percebeu dessa necessidade e surgiu, sabe quando? Quando eu estava indo dar uma palestra para um grande banco daqui do país, e eu disse para ele, olha, eu falo para tantos adultos bem-sucedidos, mas emocionalmente estáveis, que eu acho que às vezes eu me sinto enxugando gelo. Isso mesmo. E para funcionar teria que ser lá para a raiz, tinha que começar lá com as crianças, para a gente fazer o que eu chamo de letramento das emoções. Isso mesmo. Porque não adianta ensinar matemática, física, química e seu filho depois se matar porque acabou um namoro. Porque não tem nenhum suporte emocional, nenhum repertório interno de resposta Não para sabe quem é os ele, dores né? da vida. Que as coisas passam, que tem fases da Da vida vida. que isso é adolescência, Que né? você não tem tudo que você Não quer. tem. E Então, é tudo que muito as pessoas não estão para dramático. te servir, né? E aí, quando você não tem essa formação emocional, a gente tem uma geração muito vulnerável, que a gente sabe hoje que tem várias variáveis dessa vulnerabilidade, a gente sabe disso, mas certamente o evento redes sociais, smartphone, entra como um catalisador disso, muito forte. forte, inegavelmente, a gente sabe disso. Então, não é uma coincidência que eu me lembro, quando me formei na aula da saudade, não, vocês talvez atendam, assim, alguns adolescentes com ideação suicida. Criança nunca, vai ser uma coisa rara. Hoje em dia, Isso não vai acontecer. E hoje é o que é o mais... feijão com arroz de consultório, gente. Quer dizer, eles não sabem nomear as emoções. Quando uma pessoa está se cortando, é porque a dor que ela sente não tem nome. Ela não Ela não aprendeu a consegue dar nome à expressar. dor que sente. Aí chega um ponto que cortar não é suficiente para tamponar a dor. E aí vem a infeliz ideia, só tem uma solução. É acabar com a vida dor. daquele que sente a dor. Exatamente. E aí eu não não é sei acabar como com a dor, é acabar com a vida de quem sente a dor. Já que a dor que eu não Exatamente. sei nomear. Você está falando uma coisa, 200 mil pessoas morreram no total na bomba de Hiroshima e Nagasaki. E as pessoas acham isso Uma terrível. tragédia, É né? terrível. Muito bem. Só em 2012, a Organização Mundial de Saúde contabilizou naquele ano 802 mil pessoas tiraram suas vidas. 2012. É. De lá para cá só aumentou. Só aumentou. Imagine, depois da Então pandemia... são 14 mil pessoas que tiram a vida por mês. Por mês. Sabe quando a gente compara isso com outro dado que gera um choque para a gente entender a crise da interioridade humana? Em 2019, causas mortes, saiu um índice lá, mais ou menos 65 milhões de pessoas morreram no mundo de qualquer coisa que pode morrer, de uma topada a um AVC. Sim, Né? É verdade. Desses 65 milhões, 700 mil morreram de morte violenta, que é quando um ser humano mata outro. mata o outro. Seja num assalto, num ataque terrorista ou numa guerra. Mas naquele mesmo ano, quase 1 milhão se matou. Exatamente. Então, isso significa dizer que nós criamos um mundo em que eu tenho mais risco de morrer na minha companhia do que na companhia de alguém. Por não suportar, Por não a, minha suportar a minha existência. Exatamente. Por não entender as minhas emoções, por não me Exatamente. conhecer, por ninguém me acolher. por não... Maior que homicídio, isso Maior mesmo. que homicídio. Maior que perdas de vidas por tragédias, por Exato, fenômenos gente. naturais, ou seja, enchentes e terremotos e ciclones. Maior que tudo isso. Maior que tudo isso. E a gente não vê, né? Exatamente. E as pessoas, tipo assim, aí quando põe lá, 200 mil pessoas morreram, ou então quando faz a coisa da morte dos judeus, que é trágico. É trágico. Absurdo, né? Na Rússia foi muito mais. Muito mais. Na mesma época, mas muito mais.
Stalin foi uma máquina de matar pessoas, né? Então a gente fica assim, e bastou um homem decretar isso para acabar. Como que a gente não identifica esse homem, essa máquina destruidora? Porque uma bomba é uma coisa feita por muitas pessoas e um evento que morre todo mundo naquele momento. Né? Agora, tem pessoas que são máquinas e tem pessoas que destroem a si mesmo. Isso é tão antinatural. Pois é. Porque se pensar, o cérebro humano é uma máquina programada para sobreviver e para gerar um prazer imediato, que na pré-história tinha a ver com a reprodução. Né? Como que esses são os circuitos mais primitivos, mais eficientes em rodar, né? Não funciona. É como se o circuito da sobrevivência vai ser desligado. Isso é tão grave, mas tão grave que cabe uma reflexão. O que nós estamos fazendo, que nós estamos desligando o circuito que nos faz, que nos mantém vivo. É antinatural. Muito antinatural. Uma pessoa tirar a sua vida. É a coisa mais antinatural que tem. Exato. E é chocante diante do fato de que você vive uma experiência exatamente dessa, em que, ironicamente, a sociedade que mais tem liberdade, mais possibilidade de expressão, se torna mais depressiva, mais suicida, mais ansiosa, mais viciada. Né? Existe alguma coisa, um conjunto de coisas que nós precisamos olhar, porque assim, a gente se acostuma com tudo, inclusive com o que não deveria se acostumar. Exatamente. A gente vai naturalizando o que não é natural. Não é natural alguém olhar e dizer que eu não quero estar aqui amanhã. Exatamente. Né? Porque a sede de vida... Quer ver uma coisa que me chamou a atenção? Nessa empresa, a gente já tem quase 100 mil alunos em 2 anos. Como é o nome da empresa? Educa. Educa por Rossando Klinge, que é justamente uma empresa de educação socioemocional. A gente, conversando com alguns alunos, eles pediram para as aulas ser na segunda-feira. Segunda-feira. Eles estão vindo do fim de semana. Então, aí olha que interessante. Aí comecei a conversar com alguns professores. Aí os alunos dizem assim, a gente quer... Olha a frase de um dos alunos. Não, eu queria que a aula da educação socioemocional fosse na segunda-feira para eu poder me refazer do convívio com meus pais. Nossa. Imagina isso. Então você imagina, eu me lembro que quando eu era criança eu era doido para chegar sexta-feira para estar com os pais. Eu também. Hoje em dia muitos, infelizmente, querem voltar na segunda-feira o mais rapidamente possível para a escola para é como se o final de semana fosse uma mini pandemia. Exatamente. De uma convivência que ninguém sabe viver e há uma agressividade profunda, há uma não comunicação, cada um nas suas bolhas com seu smartphone se ignorando mutuamente em casa, um vazio existencial imenso. Ninguém te escuta, ninguém te olha, os pais não percebem os filhos, né? Não percebem mesmo. Então, assim, muitos pais, quando acontece alguma tragédia, dizem assim, eu não vi sinais, mas os sinais estavam postos. E aqui a gente não está tratando nem de culpar os pais, porque aqui é muito mais identificar que isso não é uma questão de um indivíduo, é uma questão de uma sociedade. É uma crise do nosso zeitgeist, nosso espírito da nossa época está adoecido. Exatamente. E é uma solução que não é para o indivíduo. É uma solução para todos nós, que tem que ser encontrada por todos nós coletivamente. Com certeza. E, Rosana, você estava falando, né, de crianças, o quanto aumentou o índice de crianças. É assustador. Uma criança de 5 anos falando literalmente daquela crise de ansiedade. A gente não via isso. A gente preparava a criança ali, o comportamento, a adaptação para a escola. A gente que vem de uma geração. A gente não foi preparado. Hoje as crianças sofrem como um adulto. Elas não... E sabe uma coisa que acontece muito? Assim, uma das coisas que tornaram a nossa infância, da nossa geração, boa, né? No que pese, por exemplo, no meu caso, talvez de vocês, uma privação material significativa. Mas sabe o que torna a nossa infância boa? É que nós éramos crianças. Porque os adultos decidiam. E nós podíamos somente brincar e ser criança. Hoje não, os adultos colocam as crianças para escolher. Decidir coisas. Decidir é uma coisa que gera ansiedade para adulto, quiçá para criança. Eu conheço famílias que quem escolhe o carro é o filho pequeno. Né? Isso gera uma distorção absurda. E eu estava assistindo uma minissérie de um grande czar russo. E aí eu tive um insight, Bill. Fui vendo que ele vai se tornando um déspota. Já é uma criança que vai se tornando déspota, porque o que é o filho de um rei, um filho de um czar? É uma criança que não pode ser contrariada. Sim. Aí eu olhei e disse, caramba, antigamente somente os filhos dos reis eram assim. Hoje em dia todo mundo cria filho desse jeito, parece.
Não, e tem uma coisa, Parece meu que- príncipe, é. você já notou? Em vez de chamar o A filho... infantocracia, como dizia Lia Luft, né? meu amigo, meu filho querido, meu filho Lilia Luft, amado, né? maravilhoso. Reforçar os laços parentais, minha rainha, minha princesa, meu príncipe. Eu falo, gente, Pois todo é. mundo deu realeza. E aí você vira súdito do seu próprio súdito filho. do próprio E aí, filho. engraçado, Exatamente. eu fui num aniversário, deve ter uns 6 meses, de um filho de um amigo, não vou dizer nome, de 1 ano. E aí o discurso dos pais, né? Ele tava ali, tadinho, aniversário de 1 ano, que nem ele sabe quem que não é, sabe né? nem o que tá Que tá ali. acontecendo. E ele fala, aqui a gente já quer deixar o recado que ninguém vai contrariar ele. Ele vai ter o direito de fazer as escolhas deles. E eu fiquei assim, gente, será que eles estão querendo colocar assim, que ele vai ter o direito de lá na frente escolher se ele quer casar, se ele quer ser... Eu acho que ou eles estão querendo... Não, estão sei. explicitando uma coisa Tá. que legal dentro desse teu projeto, ter a escola parental. Pelo seguinte, eu acho que ser pai e mãe é uma decisão de vida. É como você escolher uma profissão, é como você escolher um propósito de vida. Se você não tem a maternidade ou a paternidade como propósito de vida, vai dar errado. E eu acho que as pessoas, a maioria dos meus pacientes, eu sempre, numa primeira vez, quando eu atendia, falava assim, por que você teve filho? Eu sempre tive essa pergunta. Olhava para mim, como assim? Falei, por que você teve filho? Ah, porque todo mundo tem, sei lá, eu casei, já namorava há 6 anos, e Era aí o que resolvi ter faltava. filho. Eu falei, não, mas eu tô perguntando por Tipo que assim, que faltava o sofá na sala. Exatamente. E aí eu sinto que nós temos uma sociedade que faz as coisas por Procuração, quase né? aquela coisa do Chaplin, né? Montada, a Tempos montagem. modernos. Uma família se Impressão, monta casou, assim. casou, tem filho, tem 1, 2, tem 2, tem 3. Exatamente, depois É o espera os efeito netos. manada. E aí você vê as pessoas irem ao casamento, vai dar os parabéns ao noivo, as pessoas não têm o que falar e não usufruem do silêncio, né? Que é maravilhoso, Tão né? importante. Porque a pessoa fala assim, quando é que vem o filho? A pessoa está na cerimônia de casamento. Aí eu sou aquela que estiver perto, falei, olha, tudo de bom para vocês, aproveitem e se unam. Porque assim, agora 2 vai ter que ser 1, sem deixar de ser 2. É um desafio. Literalmente é isso. Pronto, aí a pessoa, mas será que eles vão ter filho logo? Eu olho para a pessoa e falo assim, gente, a pessoa não tem noção do que está falando.